Vou passar a lista de presença. Eu falei que não ia ter presença, mas o diretor falou que só dá o certificado se tiver lista de presença, tem que passar a presença. Eu não combinei com ele antes. E inclusive os convidados também devem assinar, viu? Para marcar a presença, ué. Não é para ter presença? Hoje eu estou muito aflita, bom dia, porque a Paola me disse, Margarete. Eu disse, não, foi a Mini que me disse. Hã? A Mini que me disse. Margarete, eles não estão entendendo nada. Você está falando de maneira muito nebulosa. Então você está sintetizando o seu tema. É. Muito empurra pra outra, né? É. E depois chega em mim. Foi você que falou que estava com ele. Aí, e eu expliquei que a nebulosa tem dois. Por que será? Por que será que nebulosa em a mim? Olha a aula começando. Por que será que nebulosa é tida como confusão, né? Porque evidentemente a gente tem o hábito das coisas estarem separadinhas, né? E serem expostas como se elas fossem autônomas e como se elas fossem absolutamente independentes uma das outras, né? Oh meu Deus, agora não vou nem conseguir isso, mas... Só que tira do Tira daí, Bernstein, isso me incomoda. Isso me incomoda. Eu estou procurando uma caneta. E eu vou ver se eu me mantenho sentada, viu, Milene? Ok, essa cadeira não vou deixar com essa cadeira. Embora eu já expliquei que eu penso andando. Eu penso andando, eu não penso parada, talvez porque eu seja descendente de indígenas. Às vezes que eu fui convidada para dar aula na França, a Bernstein até viu uma delas, em 2004, por exemplo. Até 2004, meu corpo era tão aculturado que eu era convidada para dar aula. Já mudou de assunto. Já mudei, não, isso eu ainda não comecei a aula, estou esperando a minha. Isso aqui é anedota. Eu era convidada, o que acontecia? Eu dava aula como eles dão. E o corpo deles é tão trabalhado que o francês dá aula sentado, absolutamente sentado, tira o óculos, põe o óculos, tira o óculos, põe o óculos. E eu fiquei tentando fazer isso até 2004. Tirar e pôr o óculos. Aí eu dei uma aula em 2004, tirando o óculos, botando o óculos, esse jeito que a Mini quer. Tira o óculos, bota o óculos. Aí eu falei, mas que droga, por que é que eu tenho que ficar sentada? Que eles fiquem sentados, tudo bem. Eu falei, olha, a partir de hoje não vou dar aula sentada não, vou dar aula andando. E eu sou melhor andando do que sentada, né? Eu já vou começar, só estou precisando de uma caneta. Não, eu vou tentar ficar sentada porque ela está gravando. Agora, se eu achar que está ruim, se eu achar que está ruim, entendeu? Eu vou mudar de técnica. Bom, eu queria começar hoje, bom dia a todos, desculpe as brincadeiras, mas é porque eu acho que é assim mesmo que a gente tem que trabalhar na vida. Deixa assim, Bernstein, porque eu vou... Eu sei, mas vai ter outras palavrinhas em letra menor que eu quero que bata lá dentro, tá? Eu tenho a impressão que o problema da memória e história, quase eu falei com... Acho que vocês entenderam, né? As práticas memorialistas, quer dizer, a tematização da memória como um problema, ela não é uma coisa que atinja todas as culturas, né? Não é uma coisa que atinja todas as culturas, ela não atinge do mesmo modo, isso não é um problema igual para todas as culturas, embora vários autores, dentre eles Bataille, a própria Françoise Choët, que foram autores Bataille mais para trás, na década de 40, 30, 40, 50, Françoise Choët mais recentemente, eles trabalharam muito a questão da memória e das práticas de rememoração, né? Vocês sabem disso. E chegaram à conclusão, Bataille tem um texto que ele defende, inclusive, Georges Bataille,
que o que nos distinguiria dos outros animais seria o próprio rito de rememoração implícito na maneira como nós seríamos, no texto dele, que já data de não sei quantos anos, nós seríamos os únicos animais que enterram os seus mortos, né? Os outros animais não têm a preocupação em enterrar, em ritualizar a morte. Então, mas até isso já está revisto hoje, porque hoje a gente já sabe de algumas espécies animais que têm a preocupação também de esconder os seus mortos, né? Então, a memória não é igual em cada cultura, embora o ritual, por exemplo, de rememoração, de memória, de fixação da memória, e sobretudo a fixação da memória da perda, isso está presente em várias culturas, ou em a maioria das culturas. Mesmo as nossas populações indígenas, as nossas populações, não importa, é uma prática bastante transversal, ela é transversal. Agora, o que eu não falei para vocês, e que eu acho que é importante falar, é que neste momento moderno, a partir da Revolução Francesa, justamente a memória foi se separando dos relatos sobre a memória, né? E foi separando uma memória de natureza íntima, de natureza privada, de natureza silenciosa, se a gente puder dizer assim, de uma memória que é pública. A história é uma forma de construção do comum, para usar uma palavra que vocês todos gostam agora. A história é esse espaço de palavra que busca construir alguma coisa que podemos compartilhar juntos. Então, existe uma memória que é uma memória individual e íntima, e existem várias ferramentas que vão ajudando na construção da nossa memória coletiva, e que são a sala de aula com as suas práticas históricas, né, e historiográficas, são os livros, né, são a própria imprensa. Nós temos vários instrumentos que tentam fixar a memória coletiva, né? Aquilo, por exemplo, que tudo que aconteceu ontem em Salvador, não, o jornal não trata tudo que aconteceu ontem em Salvador, faz uma seleção de alguma coisa e aquilo se torna um acontecimento, ele aparece, ele emerge, mas ele interfere nos nossos mecanismos de construção da memória coletiva. E o historiador vai justamente mexer nessa instância da produção de uma memória, da produção e da construção de uma memória pública. Então, eu digo isso porque não é natural escrever história, não é natural se dar como tarefa, ou se dar como ofício, ou se dar como prazer, falar da história. E eu digo isso porque a grande parte dos nossos textos aqui no Brasil, na nossa área, as pessoas escrevem e não se perguntam nunca, por que eu estou escrevendo sobre o passado? Porque eu não sei o que eu quero com essa tese, com essa dissertação. Quer dizer, o grau de possibilidade, o grau de possibilidade, mas mesmo como possibilidade, já é enorme, né? O grau de possibilidade de você interferir na memória coletiva é muito grande quando você publica uma tese, quando você faz uma tese. Eu fico, por exemplo, muito aflita, vou falar disso porque hoje eu estava conversando sobre essa questão e ela me veio à cabeça, então eu tenho que compartilhar um pouquinho com vocês aqui agora. Por exemplo, muitas vezes vocês fazem uma tese, tá? De acordo com a universidade, elas têm um tempo para vocês consertarem ou não o texto depois da banca, né? Em algumas universidades não, o que você entregou e a banca é depois. Ora, muitas vezes você lê uma tese, como tem acontecido comigo, que você vê que tem uma série de problemas da língua, problemas de construção, problemas de
de fraqueza, de fragilidade na argumentação. Aí, de acordo com a universidade, aquilo vai em totem para o computador e para o banco de teses. Aí o infeliz entra lá no sistema de banco de teses, quem estudou isso? Vai lá e pesca aquilo. Agora você imagina como isso se reproduz, né? Então você vê, o tempo todo nós estamos nesse jogo, é isso que a gente também tem que ter consciência, e certos meios, né, eles são muito potentes. Então, por exemplo, o que é um professor sem estar sendo gravado e um professor gravado e colocado no YouTube? Não, eu não quero. Eu não quero. Mas vocês entendem o grau de multiplicação, muitas vezes? Por isso que, inclusive, eu dei o título de rumor, porque a partir de um certo momento, nós chegamos a um grau de incomunicabilidade. Nós chegamos a uma Babel. Por quê? Porque a gente já não sabe do que se está falando, Aline, em sua homenagem, né? De que se está falando, afinal de contas, não é? E você veja que nós somos um grupo que, a despeito das nossas diferenças, e com elas, nós somos absolutamente fiéis uns aos outros. Desde que Paola veio aqui, ela conversa com o professor Pasqualino. Desde que ela entrou na minha vida, eu converso com ela, ela conversa comigo. Nós podemos ter divergências, nós podemos não saber muitas vezes explicitar nossas divergências, nós podemos às vezes ir para casa, passar anos para entender por que aquela coisa nós não estamos nos entendendo, mas a gente insiste em compreender e comunicar com o outro, né? Então, essas são também atitudes. Essa questão da comunicabilidade e do desejo de comunicabilidade é uma coisa que eu queria salientar antes de passar. Então, memória pública, memória privada, né, o ofício do historiador, a atenção que o historiador tem que ter, olha a palavra para você, Diego, com as suas próprias ideologias. A grande mudança da década de 80 para cá foi a descoberta que a ideologia, que um sistema de ideias, muitas vezes fechado, eu tenho sistemas de ideia, eu tenho sistemas de visão do mundo, sistemas de ideia da representação, da imagem mental que eu faço das coisas, tá? Até os anos 80, eram poucos os filósofos, eram poucos os pensadores que enfrentava concretamente, enfrentava essa questão, né? Peraí, eu só vou terminar isso, você já anota e pergunta. Então, o que acontece? A partir dali, por isso que eu falei ideologia, até a força do pensamento marxista, Marx, que está crescendo, tem sua idade ali por 1830, 1835, onde essa questão, a palavra ideologia, foi criada, foi inventada, tem data, tá? Vocês têm que entender que nada é natural, nem a palavra que eu uso é natural. Alguém inventou a palavra, tá? Então a palavra ideologia tem data de nascimento, que foi quando o problema do que passa no interior da cabeça das pessoas e como é que elas nomeiam e elas interagem e se definem aquilo que as cerca e aquilo que a gente chama de mundo, né? Essa questão deu origem à invenção de várias palavras. Uma em alemão que se chama Weltanschauung. Não sei se vocês já viram, uma palavra difícil de escrever. Depois Berenstein bate lá, W-E-L-T-A-N-S-H-A-U-U-N-G, Weltanschauung. O que significa isso? Visão de mundo. Não é visão do mundo. O mundo não existe como uma coisa objetiva lá. E eu vou descobrir o mundo. Não. Eu e o mundo nos fazemos. E por isso que não é visão do mundo, porque não existe um mundo a priori. É visão de mundo. Como é que se constrói esse mundo? Então, nesse contexto, essa palavra foi inventada em alemão. Nesse mesmo contexto,
3, 4 anos mais tarde, em francês surgiu a palavra ideologia. A palavra Weltanschauung, sendo criada pelo círculo de escritores, literatos de origem alemã, dentre os quais o irmão do Alexander von Humboldt, o Wilhelm von Humboldt, e a palavra ideologia sendo criada lá na França. Eu poderia falar um monte de palavras que foram criadas justamente nesses anos 90, que foram um momento de reorganização do campo epistemológico, muito forte, onde existiram perdedores e vencedores, tá? Então, o que eu estava falando? Tudo isso para explicar o problema da ideologia. Então, Marx, que está crescendo com o uso dessas palavras, o uso novo, o uso velho. Por exemplo, o nome do livro do Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação. Quando você vai estudar o título desse livro lá em alemão, esse título representação aqui não é a mesma coisa que eu estou tentando explicar aqui, entendeu? Então vocês vão começar a perceber que sob a mesma palavra, não sei soletrar mais, mas representação ou ideologia, você às vezes tem que pensar, bom, tem que fazer a pergunta da Mini, mas o que está se querendo dizer, tá? Pode falar, Mini, porque eu vou... Era justamente o que você já falou, que eu perguntar, que era muito adequado também, até para ver se a gente conversava mais com o que o pastor estava dizendo. No caso da palavra, a palavra, que eu estou para casa pensando isso é também uma invenção. Então, e o que o Paulo estava falando ontem, da palavra representação hoje, dia causando confusão. Eu sei, nós já fizemos um pacto, eu estou falando para ela aqui. Ela vai falar visão de mundo. Eu vou falar sempre visão de mundo, mas acontece que visão de mundo... Quando ela falou representação de Schopenhauer, é a representação de dele. Schopenhauer, assim, Sim, essa era então, tratada. Hoje, é como uma invenção, como você falou agora, era isso. A resposta já estava dada por você mesmo falando. E para ele entender o problema da ideologia, o que aconteceu com essa coisa da visão de mundo? Então, a questão da visão de mundo, como é que eu vejo o mundo, né? O Marx, que é menino e está crescendo com esse debate, né? Porque tem uma compreensão da palavra representação que era essa que ela acabou de falar que está sendo usada. O rei, o que representa ser rei, como que o rei representa o reino, quer dizer, uma noção de representação que é o mesmo que fixa imagens e quer ser uma substituição, inclusive, de instituições do real, que é a ideia de representação como símbolo. Depois não vamos chegar nesse ponto, ou não vamos chegar dessa vez, daqui a uns anos chega, tá? Mas a ideia já é ideia como conceito de Platão. Não, se a gente for... Sim, não, eu estou dizendo o estudo da ideia, que é a ideologia. Pois é porque, é lógico, a palavra ideia vem do grego, ideia, logos, quer dizer, logos sendo o discurso ou a ciência. Olha como as coisas são complicadas com as palavras quando a gente começa a estudar a palavra. E essa palavra ciência, que às vezes a gente traduz como logos, né? Logos, a palavra científica, né? Sobre as coisas, o próprio estatuto da ciência a gente teria que pensar. Então, eu venho daqui a pouco, eu quero só terminar o negócio da ideologia. Então, o jovem Marx, ele está descobrindo uma coisa que é fantástica, que sem talvez a possibilidade do Marx explicar isso, bater tanto nessa tecla, talvez metade, tudo isso que nós estamos discutindo aqui sequer seria possível. O que eu quero te dizer é que todos nós, muitas vezes, já somos marxistas sem saber, tá? Então, o que o Marx ajudou a gente a pensar de um modo... A gente quem? O Ocidente, o campo epistemológico, tá? Ajudou a pensar o seguinte, que determinados grupos tinham um sistema rígido de pensamento, e ele começou a estudar a ideologia de uma classe. Porque até Marx, os primeiros pensadores sobre a Weltanschauung e sobre a ideologia, pensavam que
que esse sistema de pensamento, eles não politizavam isso. Achavam que esse sistema de pensamento era neutro. Eles apenas começaram a reconhecer: a Weltanschauung da Paola é diferente da Weltanschauung do Felipe, não, do Luiz, tá? Como é que foi isso? Olha que coisa linda, é lindo isso, essas páginas eu acho muito bonitas. Como é que se deu esse choque? O primeiro que vai falar, nem vai falar a palavra Weltanschauung, que é visão de mundo, ele vai falar Weltsight, olhar mundo, olhar tracinho mundo, ele nem vai botar outro, né? É esse o Wilhelm von Humboldt. O que aconteceu com ele? Estava ali no âmbito da Revolução Francesa. Dezenas de pessoas, milhares de pessoas, centenas de pessoas, o mundo inteiro discutindo sobre o Estatuto dos Homens. São iguais, não são iguais? Defendendo que os homens são iguais. Tá? Então, trabalhando construindo essa ideia de universalidade, ressignificando agora de um modo político. Tá? Vai o nosso jovem Humboldt passear no sul da França. Já contei isso para vocês? Que eu acho tão bonito isso, que é tão... Então, para vocês eu já disse 5 vezes, né? Então, o Humboldt vai para o sul da França, para um lugar que se chama... Que até hoje, politicamente, o que aconteceu? Implodiram aquele lugar, que são os Países Baixos. Você tem um pedaço do País Basco que ficou do lado de cá, é o mesmo povo, e o outro pedaço ficou do lado da Espanha, um da França e outro da Espanha. Humboldt, como todo homem letrado do final do século XVIII, falava francês, falava inglês, falava latim, falava grego e falava alemão. Então, toda vez que se falava nessas línguas, para ele não tinha problema nenhum. Ele rapidamente entrava naquela capacidade de escuta daquela outra língua. Ele vai para o País Basco e ele começa assim, ele passou assim, poucos metros, atravessou 2 horas de estrada, não entendia mais nada. E entretanto, aquelas pessoas pareciam tão parecidas com ele. E pela primeira vez ele teve um choque, que a gente pode chamar de choque cultural. Ele já tinha ido à Itália, ele já tinha ido à Inglaterra, ele tinha vindo da Alemanha, morava na França. Nada disso pareceu a ele estranho. Mas quando ele chegou no País Basco e olhou aquele monte de gente, ele começou a descobrir o que eu estava discutindo no comparsa com a Lina. Ele descobriu a historicidade das palavras. Ele descobriu que aquilo que ele chamava da língua, ele descobriu que isso que nós chamamos língua, e depois que você pensa isso, eu acho tão bonito, eu fico até comovida cada vez que eu penso isso. Depois que você descobre que não é natural falar, e que aquilo que a gente chama língua é uma construção cultural longuíssima em relação à Torre de Babel, é um esforço de estar junto, de construir o comum, tão grande que atravessa milhares de anos. O que ele descobriu? Ele descobriu se os homens são iguais. Ele se perguntou, por que eles cantam diferente? Ele descobriu que o som que eu emitia uma coisa que vinha de dentro de mim, que podia ser uma música, igual o passarinho. O passarinho não faz um som? Mentira, foi sozinho, isso é perseguição. Mas então ele começou com essa história. Se os homens são... essa aí tá... e vai mudar cada hora de si. Eu desisto. Vamos dar aula lá embaixo da árvore. É a vista de Deus. É a vista de Deus. Bernstein, eu que escolhi essas, é meu computador? É o seu computador sozinho aqui, ele tá com... Será que ele entrou no site da Aline? É que agora meus ex-alunos, que já ouviram falar de nebulosas há mais de 10 anos, antes do Google inventar essa coisa de cloud, né? Então eles agora me mandam sites
Até o Jean-Louis Cohen me manda site, porque ele quer que eu desenvolva como é que a gente passou desse sistema movente para esse sistema de constelação e pontos fixos, né? Então, escreve sobre isso. Aí me mandou um site da NASA. Entendeu? Não, sobre nebulosa, porque a própria palavra nebulosa, de acordo com o lugar da pessoa, ela tem um sentido diferente, mas isso é outra história. Então Marx começou a se preocupar com a ideologia burguesa. E aí ficou essa palavra ideologia, graças ao pensamento do Marx, sempre voltado para os burgueses. Os burgueses. E começou a vir aqui por baixo, tá? Um outro grupo de indivíduos que começou a prestar atenção nesse mundo social múltiplo, tá? Então, agora, nesses últimos 50 anos, ninguém se interessava no que pensava o operário. O operário era o quê? A ideologia burguesa existia e o operário era um passivo instrumento de dominação da ideologia burguesa. O que a gente descobriu é que, malgrado a posição dele de operário, ele também tem a sua visão de mundo. Ele olha o mundo de certa maneira, ele constrói a sua casa de certa maneira, ele põe uma toalha xadrez ou ele não põe uma toalha xadrez, ele põe uma toalha florida. Isso são visões de mundo. Isso é o que do mundo, o que no mundo ele constitui como seu. E ele, como é que ele estabelece, como é que ele se territorializa, né? Então nós começamos a pensar as diversas formas de sistema de pensamento que se estrutura. A última que nós fizemos, e que foi por isso que Foucault é central na nossa vida, nós nunca vamos poder jogar pedra nele, é que ele nos ajudou a pensar que qualquer prática científica, ela também passa pela visão de mundo do cientista. Entendeu? Foi um golpe, porque também até a Segunda Guerra Mundial, nós achávamos, aí entra também a Segunda Guerra Mundial, não é só Foucault. Foucault entendeu a barbárie disso, mas até a Segunda Guerra Mundial, pensava-se que o campo da ciência era um campo eticamente do bem. E depois a gente começou a descobrir que a ciência pode servir para matar e que o próprio cientista pode pensar em instrumentos de barbárie. Então, não é neutro o pensamento científico, não é neutro o campo científico. É mais do que... Não é o historiador que faz a história. A gente começou a descobrir que são essas camadas culturais que fazem o historiador também. E o historiador, na medida que ele faz a história, ele interage com esses sistemas. E ele coloca em suspeição, ele suspeita não da ideologia dos outros. Ele suspeita, ele tem que estar o tempo todo vigilante sobre o modo como ele está agindo, o que ele está fazendo, por que ele está escrevendo, por que ele está falando daquele grupo e não daquele outro grupo, por que está falando daquele assunto e não de outro assunto. É por isso que eu fico muito aflita da recepção do meu texto, entendeu? Porque é lógico que as pessoas podem dizer, não, ela está falando porque está querendo... Não é falar mal ou a favor ou contra pessoas, é tentar situar o que já vou falar sobre o campo. Então, acho que memória, vocês já entenderam, não sei se eu fui capaz de explicar corretamente o que é possível pensar hoje, Diego. De vez em quando eu vou te chamar de Ica, não estou com saudade dele, mande um abraço para ele. Porque eu acostumei muito a ver vocês dois juntos. Então eu vejo você veja, isso também é uma representação. Ele não é uma unidade, ele existe ali como fantasma. Ele não está ali, mas eu vejo ele. Entendeu? Então até isso a gente tem que suspeitar, entendeu? Suspeitar daquilo que a gente vê e daquilo que a gente não vê. A visão de mundo não é só a visão do que vem ao meu olho, é inclusive aquilo que embaralha o meu próprio olho, tá? Bom, agora vocês podem perguntar tudo, eu não vou falar porque ontem eu falei muito. Já vou falar um por um.
Não, é o seguinte, é porque eu fiquei pensando ontem nessa conversa que de alguma forma dá pra gente pensar que uma cidade, em termos gerais, ela pode ser mais de esquerda ou mais de direita, de formas bem gerais. E aí o que eu tinha perguntado ontem é que tem uns autores mais recentes que têm usado ideologias numa tentativa talvez de dissolver essa ideia de uma ideologia de classe, mas mesmo assim sustentando a ideia de que, enfim, todos nós estamos ideologicamente sustentados e que não dá para abrir mão dessa palavra, desse termo ideologia, que ainda serviria hoje para se discutir. E eu fiquei pensando que de certa forma é isso, não deixa de ser um instrumento que ajuda a gente a situar aquele discurso. Lógico. Não que ele deva ser tido como algo que eu descubro a ideologia de outro, desvendo aquele discurso e acho uma verdade por trás. Isso não dá mais para a gente falar. Mas eu ainda acho que tem uma validade a gente tentar usar esse É o mesmo problema da representação. É o mesmo problema da palavra. Ela vem tão carregada, que até você desfazer o quanto ela está carregada, você é melhor você falar outra palavra. Por exemplo, visão de mundo funciona melhor nos dois casos, tanto de representação quanto de ideologia. E não está tão carregada, até porque a tradução não foi feita. Não que ela não seja tão antiga quanto, mas a tradução não foi feita e ela não foi grudada a toda um pensamento que está indo para um lado, sem mostrar que o outro lado também. Então, desfazer essa carga das palavras era o que a gente estava discutindo. É uma questão semântica, mas pensando a língua como construção, como ela está falando. Então, quando você fala ideologia hoje, já vem muita coisa. Até se desfazer isso, para que usar? Se você não quer dizer aquilo. Até porque isso é uma coisa que a gente tem que, justamente, é o que a gente, é lógico que a ideologia serve. Eu vou tentar voltar depois sobre o problema da verdade, tá? Porque ele apareceu na sua fala, ontem apareceu na pergunta da Amine também de tarde, então eu vou tentar voltar ao problema da verdade, porque nem eu vou chegar aí, tá? Então, a palavra é lógico que serve, o processo serve o processo. A palavra você pode usar um ou outro, desde que você tenha consciência. Agora, é isso que a Paola tenta me dizer há mais de 10 anos, mas demorou uns 5 ou 7 para eu entender que ela estava falando a mesma coisa que eu estava falando, e demorou outros 10 anos para entender que eu estava falando a mesma coisa que ela. Porque aí você solta ideologia e você já vem com toda a sua... Entendeu? Nós brigamos já várias vezes sem necessidade. Para desfazer isso, não é, Pascoalino? Para desfazer toda uma carga marxista de todo um discurso que já vem com todo aquilo, então para que usar? Para voltar toda a carga? Você tem que ficar o tempo todo falando, não é isso. Ó, estou falando essa palavra, mas não é isso que eu quero dizer. Isto dito, por que isto dito? Não se está jogando fora Marx. Lembre-se do que eu falei ontem do Galileu. Entendeu? O que está se jogando é uma série de visões de mundo, visões de Marx, que se acumularam nesses últimos 180 anos e que se estratificaram de tal forma que os neomarxistas, quando nós estamos falando, ela fala, estamos deslocando o discurso